O universo é incrivelmente grande e parece cheio de potencial para a vida, com milhares de milhões de planetas habitáveis. Se uma civilização avançada tivesse a tecnologia para viajar entre as estrelas, a apenas 0,1% da velocidade da luz, poderia colonizar a nossa galáxia em cerca de 100 milhões de anos. O que não é muito tempo, dados os milhares de milhões de anos em que a Via Láctea existe. Portanto, em princípio, qualquer civilização espacial deveria ser capaz de se espalhar rapidamente por enormes setores da galáxia. E ainda assim, não vemos nada, não ouvimos nada, o universo parece vazio, desprovido de outros. Este é o paradoxo de Fermi, que discutimos com mais detalhes em outros vídeos. Confrontada com o universo aparentemente vazio, a humanidade enfrenta um dilema. Queremos desesperadamente saber se estamos sozinhos na Via Láctea. Queremos gritar e nos revelar para quem estiver assistindo, mas essa pode ser a última coisa que faremos. Porque talvez o universo não esteja vazio. Talvez esteja cheio de civilizações, mas elas estão se escondendo umas das outras. Talvez as civilizações que atraíram a atenção no passado tenham sido destruídas por flechas invisíveis. Esta é a solução da Floresta Negra para o paradoxo de Fermi. O modo de vida: o caçador acorda em seu esconderijo e escuta atentamente os ruídos suspeitos vindos da vegetação rasteira antes de se levantar. Mais uma noite se passou sem incidentes. A floresta está escura e cheia de neblina. Ele considera pedir aos outros que acabem com sua solidão, mas se detém no último momento. E se eles forem como ele? Todos os seres vivos procuram sobreviver, garantir recursos e multiplicar-se. O seu maior obstáculo são outros seres vivos que partilham o mesmo objetivo. A competição entre espécies favoreceu a sobrevivência de seres com características vantajosas. Os nossos antepassados eram inventivos, competitivos, expansionistas e gananciosos por recursos, o que os levou a vencer a competição pelo nosso planeta. Hoje, a maioria dos outros animais está tão à nossa mercê que exterminamos cerca de uma dúzia de espécies por dia, apenas como um subproduto não intencional da forma como gostamos de gerir as coisas. Mas os humanos são mais do que indivíduos. De nós emergem culturas que também competem entre si. As culturas competitivas e expansionistas espalham-se cada vez mais rapidamente e fundem-se, subjugam ou destroem outras. Se olharmos para a nossa história, fica claro em somos perigosos. Não apenas para os outros, mas também para nós mesmos. A nossa natureza humana levou-nos a dominar todos os cantos do nosso planeta, e em breve olharemos para as estrelas, tanto para expandir o nosso domínio como para garantir o acesso a cada vez mais recursos. E então podemos tropeçar em outros tentando fazer a mesma coisa. É provável que a competição da vida também ocorra em planetas distantes, por isso é lógico supor que uma civilização alienígena que viesse a dominar o seu planeta seria, em alguns aspectos, semelhante a nós. Mas se forem semelhantes a nós, também podem ser perigosos. A implicação: enquanto o caçador foge sozinho pela floresta escura, ele sabe que pode haver outros como ele. Ele não pode saber suas intenções, se são agressivos ou não. O caçador sabe que mataria para garantir a sua própria sobrevivência, por isso tem de assumir que eles também o fariam. E pode ser que, se ele topar com outro caçador, aquele que atirar primeiro sobreviva. Nada disto significa que o conflito seja inevitável. Até agora, o progresso do mundo moderno parece ter nos tornado mais pacíficos e não mais violentos. Talvez isto também seja verdade para outras civilizações, que eventualmente o progresso signifique menos conflitos, não mais. Diferentes civilizações alienígenas também deveriam variar entre as brandas e pacíficas e as malévolas e militaristas. O problema existencial que enfrentamos é que quando encontramos outras pessoas entre as estrelas, não temos como saber quem é pacífico ou agressivo e quais são as suas verdadeiras intenções. Da mesma forma, eles podem não compreender ou não confiar nas nossas intenções, mesmo que lhes digamos que somos pacíficos. Além disso, se descobríssemos outra civilização, e eles nos descobrissem, os anos-luz entre nós significariam anos de atraso na comunicação. Ambos os lados ficariam num estado de incerteza, perguntando-se se a atitude mais sábia seria apenas atacar, porque há outra questão séria, em explosões tecnológicas e vantagem de primeiro ataque. Não sabemos onde estão os limites da tecnologia, mas sabemos o quanto o progresso tecnológico é importante na guerra. Algumas centenas ou milhares de anos podem transformar conflitos com resultados incertos num massacre unilateral. As legiões de César não teriam qualquer hipótese contra o exército de Napoleão com os seus canhões e mosquetes, que seria erradicado pela artilharia da Primeira Guerra Mundial.
o que não teria chance contra os drones e mísseis guiados de hoje. Portanto, o nível de poder de diferentes civilizações pode variar enormemente, mesmo que não, entre o tempo que levamos para detectar outra civilização e dizermos, oi, talvez já estejamos irremediavelmente atrasados na árvore tecnológica. O que já é suficientemente mal, mas a natureza do conflito interestelar torna tudo ainda pior. Se o seu oponente estiver a anos-luz de distância, o envio de uma frota de invasão demorará tanto que, quando chegar, poderá estar irremediavelmente obsoleto. Portanto, a guerra entre civilizações pode consistir apenas em eliminar o outro para remover uma ameaça existencial a si mesmo. Alguém que pode estar com tanto medo de você que ataca na primeira chance que tem. Neste ambiente, a única forma de garantir a vitória é atacar com tanta força e velocidade que o alvo não tenha chance de sobrevivência ou tempo para contra-atacar ou escapar para se vingar mais tarde. As apostas são as mais altas possíveis, sem margem para erros. Se assumirmos que a maioria das civilizações vive em planetas, isso as deixa bastante vulneráveis. Tudo o que você precisa fazer é lançar algo enorme em um planeta para torná-lo inabitável. Portanto, a arma definitiva de aniquilação interplanetária é provavelmente algo como um veículo relativístico de morte e um míssil disparado contra um planeta a uma fração significativa da velocidade da luz. Por exemplo, um míssil do tamanho de uma pessoa que atinge 95% da velocidade da luz tem tanta energia quanto todas as bombas nucleares da Terra. Se você atirasse algumas dezenas na civilização que queria exterminar, o sucesso seria bastante certo, até mesmo um único golpe seria suficiente. Esta não é uma ideia tão absurda, uma civilização apenas ligeiramente acima de nós na escala de Kardashev teria energia suficiente para enviar múltiplos ataques contra todos os planetas que suspeita que albergam vida. O que torna estas armas tão sinistras é o quanto elas favorecem um primeiro ataque, uma vez que seriam tão rápidas que seria impossível proteger-se eficazmente contra elas depois de lançadas. O conflito entre civilizações pode não ser demorado, mas o vencedor rápido leva a todas as situações, onde o primeiro a atirar vence. Isto torna qualquer civilização uma ameaça existencial para qualquer outra. E se cada civilização é uma ameaça existencial para todas as outras, pode haver apenas dois tipos de civilizações por aí, as silenciosas e as mortas. Então o que deveríamos fazer? Então, devemos nos preocupar? É improvável que alguém tenha notado a humanidade ainda. Os sinais de rádio que transmitimos nos últimos 100 anos percorreram uma distância relativamente pequena e durante muito tempo se transformaram em ruído ilegível. No nosso estágio tecnológico, se não tentarmos ativamente ser notados e se ninguém olhar especificamente para o nosso sistema solar bastante comum, permaneceremos escondidos. Mas um dia iremos aventurar-nos no espaço de uma forma séria e precisaremos considerar novamente este tipo de questões. Não sabemos se há outros ou se estamos atravessando a floresta sozinhos. Mas não temos como saber com certeza. Por enquanto, parece que o melhor que podemos fazer é ouvir com atenção. E mesmo que vejamos outros entrarem numa clareira e se darem a conhecer, não devemos responder imediatamente, mas observá-los cuidadosamente da vegetação rasteira. Talvez também estejamos pensando sobre tudo isso de maneira errada, ao permitir que nosso cérebro primitivo, que evoluiu no contexto da horrível competição da vida, evoque medos de alienígenas predadores ao nosso redor. Talvez o fato de estarmos olhando para o universo dessa forma seja um sinal de que ainda não crescemos como espécie. Poderia haver uma comunidade amigável e acolhedora de civilizações alienígenas esperando para ouvir de nós quando estivermos prontos. Por enquanto, a boa notícia é que há pouco que precisamos fazer. Só precisamos estar atentos aos sinais que enviamos para a galáxia, precisamos observar o céu e aprender mais sobre a nossa galáxia, a nossa floresta. Porque qualquer que seja a natureza da nossa floresta, cheia de perigos ou amigos, ou mesmo de ninguém, só uma observação cuidadosa pode dizer. Então vamos fazer isso. Finalmente o caçador chega a uma clareira e encontra uma posição confortável. Lentamente o sol derrete a neblina. Perdido em pensamentos, ele admira a vegetação até que de repente ele está cara a cara com outro caçador, congelado de terror assim como ele. Sua mente está acelerada, considerando todas as diferentes opções. O caçador respira fundo e toma uma decisão. Talvez a única maneira de sair da floresta escura seja entrarmos juntos na clareira. E com este quadro esperançoso nos despedimos do ano 12.021 da Era Humana. Foi um ano selvagem, para dizer o mínimo, ainda muito mais divertido do que 12.020.